Oi pessoal, a gente está ao vivo para uma aula da disciplina de Matemática Computacional do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús. Lembrando que essa é uma aula extraoficial, ela não conta para a carga horária da disciplina, nem para o cumprimento do cronograma proposto, certo? É majoritariamente uma aula de revisão, tá bom? A nossa abordagem hoje vai ser revisar a gente vai revisar os métodos de encontrar raízes de funções. A gente vai revisar a parte de zeros de funções das notas de aula, tá bem? A gente viu que esses métodos de encontrar raízes de funções, esses métodos clássicos, eles são obtidos como consequências das técnicas de interpolação clássicas. O método da posição falsa, por exemplo, é obtido quando a gente tenta analiticamente encontrar uma aproximação para a raiz de uma função f utilizando um polinômio de Lagrange de grau 1 como aproximação para f e torcendo para que a raiz desse polinômio de Lagrange de grau 1, que é uma reta, ela seja suficientemente próxima da raiz de f. A gente utiliza o teorema do valor intermediário para conseguir uma condição de existência de uma raiz no intervalo, e caso a raiz desse polinômio de Lagrange de grau 1 não seja uma aproximação boa o bastante, ela ao menos nos permite subdividir o intervalo em questão em dois subintervalos, e um desses necessariamente mantém as condições de suficiência para a existência de uma raiz, tá bom? Por enquanto ninguém ao vivo comigo na live, mas eu vou continuar falando um pouco do polinômio do método da posição falsa, tá bem? Eu acredito que... Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui no... na verdade a gente tem agora o Ayrton assistindo o chat, assistindo a transmissão. Eu acho que o meu chat, como sempre, tá quebrado. Não entendo isso. Pois bem, o áudio tá bom para vocês? Como é que tá o áudio, pessoal? O áudio tá ok? Definitivamente a minha... beleza. O Ayrton disse que o áudio tá bom. Tá bem. Aliás, uma dúvida que existia uma dúvida que me passaram, o Rafael havia me perguntado sobre essa questão da... Eu acho que a dúvida era mais sobre a assinatura das funções para quadratura, né? E eu acredito que, como isso pode ser a dúvida de mais alguém, eu vou apresentar uma ideia de como fazer as assinaturas de quadraturas para a gente ter uma noção de como fazer as implementações, né? Inclusive, eu acredito que não foi uma boa ideia ter feito uma amostra de como implementar a integração dupla utilizando Python, porque Python é uma linguagem sem tipos, né? De tipagem dinâmica. Como Python é uma linguagem com tipos dinâmicos, eu acredito que não ajuda muito a gente a entender a ideia por trás da implementação. Então eu vou escrever um pouquinho aqui de C++, tá bem? Que C++ é uma linguagem com tipos. Aí eu acredito que vai facilitar a nossa
o nosso entendimento. Pois bem, voltando àquela questão de quadraturas, né? Deixa eu só pegar aqui também o PDF das notas de aula e pegar uma fórmula de quadratura. Aliás, deixa eu marcar essa parte que eu tô, para eu não precisar voltar aqui. Beleza, eu acho que eu já tô perto. Eu devo estar bem perto. Pronto, aqui a gente tem a regra do trapézio, né? Por exemplo, se eu fosse implementar a regra do trapézio. E agora o meu computador está fazendo um ruído meio chato. Espero que passe logo. Se eu fosse implementar a regra do trapézio, como eu faria? Bom, certamente a regra do trapézio seria uma função que retorna um double, né? Seria Newton Coates 1. Eu vou chamar assim porque a regra do trapézio ela é o Newton Coates de grau 1. E qual é a assinatura de uma quadratura qualquer? A assinatura de uma quadratura qualquer consiste em receber uma função com um único argumento, né? Uma função func que recebe um double e retorna um double, uma função dos reais nos reais. E claro, essa função ela vai ser o integrando da quadratura. E também consiste em receber pontos A e B, né? Double A e double B, tá bom? Agora, como eu não sei direito a forma como o C++ lida com o tipo de uma função que recebe um double e retorna um double, eu não estou muito interessado em saber. Eu vou colocar aqui template, aí bem aqui, type name, e eu vou dizer que fn1 é um nome de tipo, né? Pois bem, então com essa linha aqui template type name fn1, esse fn1 ele vai ser o nome do tipo que as minhas funções que recebem um double e retornam um double, elas têm. Eu não estou tão interessado em saber exatamente que tipo é esse, e como eu estou usando func na assinatura de Newton Coates 1, o compilador é capaz de determinar para mim esse tipo, tá bom? Então eu abro aqui a nossa função. E agora a gente simplesmente implementa a regra do trapézio. Opa, me perdi aqui. A regra do trapézio, ela consiste em return aí b-a que multiplica f de a mais f de b sobre 2. Então isso aqui vai multiplicar func a mais func b, func a mais func b, sobre 2. Certo? Então aqui a gente tem a regrinha do trapézio, né? Beleza. Agora observa o seguinte, nessa regrinha do trapézio eu não estou considerando a função em diversos subintervalos, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo reduzir esse ruído que o computador faz. Não é uma boa hora para fazer ruído durante uma live, mas enfim. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat, inclusive.
Bom, só teve o comentário do Ayrton, tem mais 2 pessoas assistindo, né? Pois bem, aí claro, a gente precisa do bendito ponto e vírgula aqui para não haver muita reclamação do compilador. Pois bem, então aqui a gente tem, digamos, a nossa regrinha do trapézio, né? Que é Newton Coates 1. Tá certo. Veja que eu não estou tratando a aplicação dessa quadratura numa subdivisão de intervalos, beleza? Como é que eu posso fazer isso? Eu preciso criar uma versão de cada quadratura que lide com vários subintervalos? Não, porque a lógica para cada uma dessas quadraturas é a mesma, né? Não importa que quadratura eu esteja aplicando em diversos subintervalos, a lógica de aplicação é a mesma. Então aqui eu vou criar uma função também de alta ordem que lida com essa história de aplicar uma quadratura em diversos subintervalos. Então aqui eu vou colocar type name quad, que é o tipo que eu vou utilizar como nome para uma quadratura, beleza? Esse vai ser o nome das minhas quadraturas, quad. E também eu vou precisar do nome da minha função que recebe um double e retorna um double, né? Eu estou colocando esse 1 no fn1 justamente para deixar bem claro que essa função recebe um único double como argumento e retorna um double. Quando a gente for fazer a função de quadratura dupla, aí a gente vai passar um fn2. O fn2 vai ser uma função que recebe 2 doubles e retorna um double, né? Pois bem, agora com esse template eu vou criar uma coisa chamada double, aí, apply quad on subintervals. Ou seja, essa função apply quad on subintervals, ela vai ser responsável por aplicar uma quadratura em diversos subintervalos. Então veja, ela vai receber naturalmente a quadratura que a gente vai aplicar, certo? Ela vai receber o integrando no qual a gente vai aplicar essa quadratura. A gente também vai receber os extremos do intervalo de integração, double A e double B. E claro, a gente também vai receber o número de a gente também vai receber o número de subintervalos, né? O número de subintervalos eu vou chamar de n, tá bom? Então essa funçãozinha bem aqui, ela tem a responsabilidade de aplicar uma quadratura em diversos subintervalos, em n subintervalos do intervalo de A até B. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular um certo h, o comprimento de um desses subintervalos. E o comprimento de um desses subintervalos é justamente B menos A dividido por n, tá bom? Esse é o comprimento de um desses subintervalos, é B menos A dividido por n. Agora que a gente tem o comprimento de um desses subintervalos, a gente vai pegar um double result para guardar o resultado de aplicar a nossa quadratura em cada um desses subintervalos. E agora a gente começa a calcular os pontos extremos desse subintervalo, né? A gente começa com double, eu vou chamar de xi. Xi é um bom nome, é bom bastante. A gente vai começar double xi igual a A, e a gente vai fazer o seguinte,
Acho que dá para fazer até assim. Enquanto xi for estritamente menor que b, eu não estou acostumado com esses enters. Pois bem, enquanto xi for estritamente menor que b, a gente faz o seguinte: result, a gente vai acumular em result o resultado de aplicar a quadratura QD, né? Aí novamente não, a primeira vez que eu estou falando isso. Essa quadratura QD e todas as nossas quadraturas vão ter essa assinatura bem aqui. Todas as nossas quadraturas vão receber uma função de uma única variável e dois doubles, né? O double do começo do intervalo e o double do final do intervalo. Então, a nossa quadratura bem aqui, ela vai estar recebendo func, ela vai estar recebendo xi, que é o cara do começo do intervalo, e ela vai estar recebendo como final do intervalo xi mais h, beleza? Isso aqui vai calcular a nossa quadratura em um subintervalo e depois a gente vai atualizar o xi. Xi é acumulado com h, ou seja, a gente passa para o próximo ponto. Uma vez que a gente tenha terminado isso, a gente retorna o resultado. Tranquilo? Observa então como é uma coisa bem simples aqui. A gente não precisa, uma vez que você tenha criado as suas quadraturas, você não precisa criar uma função para cada uma dessas quadraturas que aplique a quadratura em diversos subintervalos. A lógica de aplicação de uma quadratura em diversos subintervalos, ela independe da quadratura. Como é que você utilizaria esse cara? Apply quad on subintervals. Você utilizaria esse cara, por exemplo, da seguinte forma. Você poderia chamar ele assim, ó. Apply quad. Acho que ele não está permitindo que eu faça isso. Deixa eu ver só. Double A recebe. Agora ele está aceitando. Apply quad on subintervals. Aí aqui a gente podia passar a nossa primeira quadratura, né? Newton Cotes 1. Calma que eu não estou te chamando, eu não estou usando você como uma chamada de função, só estou usando você como argumento. Apply quad on subintervals Newton Cotes 1. Aí a gente passaria alguma função f para calcular a integral dessa função f. Passaria os extremos do intervalo, por exemplo, 0.0 e 1.0, e passaria o número de subintervalos no qual a gente quer dividir essa função, né? Então observa aqui que a aplicação dessa apply quad on subintervals, ela é bastante simples. A gente vai ter como primeiro argumento a quadratura que a gente vai estar passando para ser aplicada nesses subintervalos, a função que vai ser diferenciável, a função que vai ser integrada nesses subintervalos, o ponto inicial do nosso intervalo de integração, o ponto final do nosso intervalo de integração e, por fim, a quantidade de subintervalos em que a gente vai dividir esse intervalo de 0.0 até 1.0. No nosso caso aqui, 3, tá? Ele está reclamando que não existe uma função f, então deixa eu satisfazer ele aqui. Double x, né? Para agora existir uma função f. E essa nossa função f, ela vai ter return, sei lá, 2 vezes x. Agora ele está reclamando de alguma coisa aqui no apply quad on subintervals. Não pude inferir o argumento quad. Tá.
Ok, então. Aparentemente seria necessário... mas tem outra coisa aqui. For culture. Apply quad on subintervals. Beleza. Tá dizendo que eu não estou utilizando a função. Eu até estaria utilizando se eu soubesse passar corretamente isso aqui. Newton Cotes swing. No match function. Beleza. Mas enfim, apesar desses errinhos que tá dando aqui nos tipos, a ideia geral é essa, tá? Aparentemente o compilador não foi capaz de definir, ele não foi capaz de inferir o tipo de quad. Como ele não foi capaz de inferir o tipo de quad, você teria que dizer o tipo de quad explicitamente. Você não teria esse problema numa linguagem dinâmica, de tipagem dinâmica como é Python, mas eu estou usando C++ aqui basicamente para mostrar como seria, de uma forma mais concreta, a assinatura dessas funções, né? Newton Cotes, por exemplo, receberia uma função f, uma função func, que seria o integrando da função, o início do intervalo A, o final do intervalo B, e Newton Cotes 1 ficaria encarregado apenas de implementar a regra do trapézio simples. Essa lógica de função aqui da apply quad on subintervals, ela serve para qualquer quadratura, né? Você não precisa implementar uma função desse tipo para cada quadratura que você tiver. Essa lógica, ela independe da quadratura que você está utilizando. Então, apply quad on subintervals recebe a quadratura, recebe a função func, que é o seu integrando, recebe o seu double A, recebe o seu double B, que são justamente A e B, os extremos do intervalo de integração, e recebe N, que é a quantidade de subintervalos que você vai considerar. Tanto aqui nessa linha bem aqui, a gente calcula o H como sendo o comprimento de cada um desses subintervalos, né? Se a gente está considerando o intervalo de A até B dividido em N subintervalos, a gente calcula H como sendo B menos A sobre N. A gente vai acumular a aplicação das quadraturas nesses subintervalos, nessa variável result, e a variável xi ela vai representar o ponto inicial de cada um desses subintervalos. Enquanto xi for menor que b, a gente vai acumular em result a aplicação da quadratura qd, que a gente passou como argumento, recebendo func, que é o integrando, xi, que é o começo do intervalo, e xi mais h, que é o final do intervalo. Após isso, a gente atualiza xi para considerar o próximo subintervalo, e depois a gente retorna result, né? Que vai ser retornado com o acúmulo desses resultados de aplicação de quadratura nos subintervalos, tá bom? Aqui a gente tem uma função fzinha simples para o compilador parar de reclamar, só que agora ele está reclamando de apply quad on subintervals. Aparentemente ele não conseguiu deduzir o tipo de quad. Pois bem, aí aqui a gente teria uma aplicação, né, dessa função apply quad on subintervals, aplicando a regra do trapézio em diversos subintervalos para a função f do intervalo de 0 a 1, considerando 3 subintervalos, beleza? O que falta para esse código compilar é você escrever apply quad on subintervals de forma que esse valor quad ele não fique no template, ele seja definido explicitamente bem aqui, porque o compilador não foi capaz de deduzir. Eu esperava que fosse, mas o compilador não foi, tá bom? Numa linguagem como Python, você não vai ter esse problema. Mas eu acredito que observando os tipos, fica mais fácil entender como é que você faria essa ideia da aplicação de uma quadratura em diversos subintervalos, beleza? Agora, voltando um pouco para a ideia de integração dupla que a gente viu em Python,
numa integração dupla, você teria a sua integral interna sendo definida com uma função de duas variáveis e a sua integral externa sendo definida com uma função que está em termos da integral interna. Então, para você lidar com isso, você precisaria de uma assinatura mais ou menos assim, ó. Double, se você fosse fazer uma integral dupla, né? Double integral. E agora você precisaria, claro, antes de definir essa função, você precisaria de uma função de um tipo para representar uma função que recebe dois doubles, né? E de um tipo para representar uma quadratura simples, tá bom? Então, utilizando esses dois tipos, fn2, que agora vai representar uma função que recebe duas variáveis, e quad, que vai representar uma quadratura, você teria algo como fn2 func, que seria o seu integrando. Você teria também double A e double B para representar os extremos da integral externa. Aliás, eu acho que fica mais... Tá, não vou complicar não. Double A e double B para representar os extremos da integral externa. E nesse momento, como eu estou utilizando C++, eu não quero gastar tanto tempo da nossa aula com isso, já que isso é apenas tirar uma dúvida, né? Eu quero mais revisar. Eu vou supor nesse momento que a nossa integral interna ela não tem o seu limite de integração definido por funções, mas definido simplesmente por valores C e D, beleza? Quando a gente implementou isso em Python, a gente tinha utilizado C e D como sendo funções. Aqui, para simplificar e a gente não gastar muito tempo, eu quero que C e D sejam apenas valores numéricos, tá bom? E para além disso, né, a gente receberia a nossa quadratura interna, a quadratura que a gente aplicaria na integral interna, e a quadratura que a gente aplicaria na integral externa, tá bom? Como é que a gente faz agora? Agora, a gente vai definir uma função com um argumento só. A gente vai definir uma função f, que vai ser um lambda, né? Aí em C++ isso a gente pode representar com a seguinte sintaxe. Vai ser um lambda que recebe como argumento um valor x, certo? E esse lambda, ele tem o seguinte conteúdo. Ele vai ser responsável por aplicar a nossa função func com um x fixo para a nossa integral interna, né? Ou seja, com a quadratura inner QD. Então, nesse momento, na verdade, eu até percebo que a gente precisaria também de um tipo fn1 para representar funções com funções que recebem uma única variável. Ou será que não? Não, estou começando a achar que não.
a gente pode fazer isso com alto também. Pois bem, aqui dentro a gente iria definir alto G, eu vou chamar de alto G isso aqui, vai ser igual também a um lambda, né, que recebe como argumento um y. E o que esse lambda faz é retornar return. Ele vai retornar a nossa função func com dois argumentos. Ele vai retornar a func com x e y aplicados, né? Ou seja, esse cara, essa função g bem aqui, ela é capaz de... Essa função g... Ah, claro, faltou um ponto e vírgula bem aqui. Eu acho que nesse momento ele está reclamando que func não foi capturado, né? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Claro, deixa eu colocar aqui fn2 func. Ah, beleza, era exatamente isso. Tá, mas ainda está reclamando de alguma coisa aqui. Expected. Ah, esse erro eu não estou entendendo. Enfim. Bom, esse programa não vai compilar exatamente, mas vai dar pelo menos para passar a lógica, né? Com uma tipagem mais forte. Essa função g, ela tá com a ideia de ser g de y que aplica f de xy com um x fixo de f. Utilizando a função g, portanto, a gente pode fazer return, aplicar a nossa quadratura interna, né, innerqd, utilizando a função g como argumento, utilizando o intervalo c e d como intervalo de integração, beleza? Isso vai fazer com que a função f ela seja suficiente para você calcular a integral interna para um valor de x fixo, tá bom? Utilizando a função f, que é uma função que tem um único argumento, a gente vai poder então deixa eu ver se está bem alinhado, tá. A gente vai poder então aplicar a nossa quadratura mais externa, né? Eu acho que ele não está mais respeitando o autocompletar por falta disso, será? Return outer quadrature. Tá. A gente teria return outer qd, passando a função f, que representa uma aplicação da quadratura externa, e o intervalo de integração de A até B, tá bem? Agora deixa eu ver se eu entendo um pouco esses erros que ele está sugerindo. Expected unqualified ID. O que ele está falando? Eu acho que realmente eu tenho que encerrar isso aqui com ponto e vírgula. Use of undefined identifier G. Aparentemente eu não sou tão bom com C++ assim. Ainda mais utilizando lambdas. Esse código tá cheio de erro, tá? Mas a lógica de aplicação não muda tanto.
daquela lógica que a gente viu em Python. A gente tem uma função de duas variáveis, né? Por exemplo, se a gente fosse passar uma função para essa double quadrature, ela seria uma função mais ou menos como double, sei lá, vou chamar de double h, que receberia double x e double y, e o retorno seria, digamos, por exemplo, x mais 2 vezes y, tá bom? Agora, com uma função h como essa, que recebe duas variáveis, a gente poderia aplicar a nossa integral dupla para essa função h da seguinte forma: double b recebe double integral. Aí a gente passaria a função h como nosso integrando e passaria um intervalo externo. Vamos supor que o intervalo externo é de 0 até 2. Em seguida passaria o intervalo interno, lembrando que em Python, que eu implementei da forma como as notas de aula pedem, C e D são funções. Aqui, para simplificar e para a gente não gastar muito tempo, eu estou utilizando C e D como valores simples, então a gente teria, sei lá, 1.0 e 3.0 como nosso intervalo interno. Lembrando que da forma como deve ser implementado, esses dois caras são funções, tá? E por fim, as quadraturas que a gente passaria para integrar, para aproximar a integral interna e aproximar a integral externa. A gente poderia passar Newton-Cotes 1, que é a regra do trapézio, como as duas quadraturas, tá bem? Aí aqui ele não vai aceitar bem essa linha, porque double integral, segundo ele, não está bem definido. Eu não estou sabendo utilizar direito os lambdas e tal, e os templates. Mas a ideia, no geral, está sendo essa, tá? Quando a gente vai aplicar a integração dupla, o nosso integrando é um cara que recebe dois argumentos, né? Func xy, bem aqui. Para a gente não precisar lidar diretamente com ele, a gente vai criar um cara fzão para representar a quadratura, para representar a integral mais interna para um certo valor fixo de x. Com esse valor fixo de x, a gente consegue criar uma função g para representar func com o x fixo e o y solto, né? O y sendo dado pelo argumento de g. E utilizando isso, a gente consegue aplicar na quadratura interna a função g, que é de um argumento só, com os extremos de intervalo c e d, que, para simplificar, aqui são apenas doubles, né? Em seguida, com o f definido dessa forma, a gente faz o retorno da quadratura mais externa com fzão no intervalo de A até B, tá bem? Eu acredito que, apesar dos tipos aqui estarem explicando um pouco melhor o que são os nossos argumentos, esses erros que estão aparecendo na tela não deixam tanta confiança no que eu tenho escrito. Então, até aquela live que a gente fez a versão de Python sobre isso pode ter ficado mais interessante, porque ao menos a lógica ela é apresentada sem essa série de erros, tá bem? Deixa eu ver como é que vocês estão no chat. Por enquanto tá tranquilo o chat, ninguém tá comentando nada, mas deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Se ninguém tá comentando nada, ou se apenas eu que não tô atualizando o chat. Por enquanto ninguém tá comentando nada. Certo. Então deixa eu continuar. Eu espero que isso tenha mais ajudado que atrapalhado, né? Porque eu realmente não gostei muito desses erros que começaram a aparecer aqui. Mas eu acredito que eles não são tão significativos, tá? Aqui tá dizendo que esse cara é um
É uma chave fechando que tá estranha. Enfim. Eu não vou saber resolver esses erros agora, mas em termos de lógica, a gente tem que a aplicação da quadratura para integral dupla, a aplicação de quadraturas para integração dupla segue essa lógica, e a minha intenção inicial com esse exemplo era mais mostrar como fazer uma quadratura simples, né? E utilizar a lógica da quadratura simples numa função mais genérica que aplica uma quadratura em uma sequência de subintervalos determinado por um número n, que define em quantos subintervalos você vai subdividir o seu intervalo de integração. Essa lógica de subdividir o intervalo de integração e aplicar uma quadratura a cada um desses subintervalos, ela independe da quadratura que você está aplicando. Então você pode abstrair isso como uma função de alta ordem, tá? Certo, pessoal. Deixa eu fechar esse buffer e vamos tentar revisar um pouco dos métodos de encontrar raízes, tá? A gente tem o método da posição falsa, que ele é um método de encontrar raiz baseado em duas coisas: baseado no teorema do valor intermediário e baseado na interpolação via uma reta da função f num intervalo onde você sabe que existe uma raiz da função, e esse saber que existe uma raiz da função, isso é uma condição de suficiência dada pelo teorema do valor intermediário, né? É uma consequência do teorema do valor intermediário. E essa reta ela é dada como uma interpolação da função nesse intervalo utilizando um polinômio de Taylor de ordem 1, tá bom? Então, como funciona? Aqui a gente tem o enunciado do teorema do valor intermediário, né? O teorema do valor intermediário, ele diz algo bastante simples. Você tem uma função f que vai do domínio A no contradomínio B, ambos subconjuntos dos reais, sendo uma função contínua. É importante que f seja contínua para que você possa aplicar o teorema do valor intermediário, tá? Aí, admitindo que f de A é menor ou igual que f de B ou o contrário, entre parênteses, dado um valor d nesse intervalo de fa até fb, existe um c no intervalo de A até B tal que f de c é igual a d. Ou seja, para qualquer valor entre f de A e f de B, existe um ponto c no intervalo de A até B, onde a função f assume precisamente esse valor d. Isso indica que se f de A é menor que zero e f de B é maior que zero, então o valor zero se encontra no intervalo FA-FB. Se o valor zero se encontra no intervalo FA-FB, o teorema do valor intermediário garante para a gente que a função f contínua tem uma raiz no intervalo de A até B. Aí a gente anuncia essa consequência do teorema do valor intermediário como o nosso corolário 1. Seja a função f no intervalo de A até B, onde A e B são conjuntos dos reais, quer dizer, a função f com domínio A e contradomínio B, onde A e B são subconjuntos dos reais, é uma função contínua. Se a gente pega um intervalo de A até B contido no Azão, de tal forma que a função f, nos extremos desse intervalo, ela assume valores de sinais opostos, ou de outra forma, se FA vezes FB é menor que zero, né? Então você sabe que um desses dois caras é positivo e o outro desses dois caras é negativo, e portanto a função f tem uma raiz no intervalo de A até B, pelo enunciado do teorema do valor intermediário, né? Dado um d nesse intervalo, esse d podia ser zero, dado zero nesse intervalo, você sabe que existe um c no intervalo AB tal que f de c é igual a zero. Portanto, é justamente esse c, tal que f de c é igual a zero, que é uma raiz garantida pelo teorema do valor intermediário no intervalo AB de uma função contínua, tal que FA vezes FB é menor que zero, ou FA e FB têm sinais opostos, né? Então, o que acontece? Utilizando essa ideia, sabendo que o teorema do valor intermediário nos dá uma condição de existência de uma raiz de f no intervalo de A até B, a gente poderia tentar aproximar a função f nesse intervalo utilizando
uma interpolação, e a gente poderia imaginar que a raiz dessa aproximação é suficientemente próxima da raiz da função f no intervalo de a até b. Então, inicialmente a gente desenvolveu uma fórmula. A gente inicialmente desenvolveu essa fórmula bem aqui, utilizando o polinômio de Lagrange na forma de Lagrange, né? E essa fórmula é bastante complicada, mas como o polinômio de Lagrange é apenas uma reta, a gente pode desenvolver, quer dizer, o polinômio de Lagrange que a gente está utilizando, que é o polinômio de Lagrange de grau 1, que interpola a função f justamente nos extremos do intervalo AB, como esse polinômio de Lagrange é uma reta, a gente pode tentar desenvolver uma fórmula analítica para a raiz dessa interpolação a partir da equação da reta, em vez de tratar a interpolação pela forma de Lagrange. Beleza? Então a gente pega essa equação da reta, que consiste do ponto em que a reta cruza o eixo y, mais o fator de inclinação da reta em relação ao eixo x, e x menos x0 para indicar o quão distante x se encontra de x0, né? Ou seja, essa equação da reta ela é dada a partir de um ponto de referência, x0 e y0, e a partir de um fator de inclinação m, tá bem? Então, utilizando essa reta, calculando o fator de inclinação dessa reta para os pontos de interesse, que são AFA e BFB, a gente tem esse fator de inclinação, a gente utiliza AFA como nosso ponto de referência x0 e y0, e a gente obtém a seguinte forma para o polinômio de Lagrange, né, de grau 1, utilizando uma equação da reta. A partir disso, o que a gente faz é um algebrismo para identificar a raiz desse polinômio de Lagrange que existe no intervalo de a até b. A gente calcula essa raiz, e essa raiz analítica ela é a fórmula do método da posição falsa, tá bem? Uma vez calculada essa raiz analítica, a gente vai utilizar a raiz analítica dessa aproximação da função f como uma aproximação para a raiz de f que a gente sabe que existe no intervalo de a até b, dada as condições de suficiência do corolário que a gente tem como consequência do teorema do valor intermediário, beleza? Aí existem alguns exercícios aqui a respeito do método da posição falsa. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat. Aparentemente... Opa, tem alguns comentários. O Ayrton tá perguntando. Só não entendi bem aqueles lambdas. De onde vem mesmo o x e o y? Ah, eu acredito que o Ayrton tá perguntando algo e eu tô vendo com bastante atraso. Aqui a culpa não é do lag, a culpa é minha mesmo. O Ayrton perguntou algo sobre de onde vem aquele x e aquele y dos lambdas, e cara, eu não salvei, ó. Que tenso. Pera aí. Eu não salvei, mas pode ser que tenha o... Isso aqui tá pior ainda. Vixe. Pois é, Ayrton, eu ia tirar a tua dúvida, cara, mas eu tô percebendo agora que eu não salvei aquela parte dos lambdas, cara. Eu fechei o buffer sem salvar aquela parte. Eu fechei o buffer sem salvar aquela parte. Eu vou tentar te responder sem o código-fonte mesmo, mas aqueles lambdas, Ayrton, eles representavam aplicações intermediárias da função func. Quem tinha dois argumentos era func, né? Func recebia x e y. A função g, que era um dos lambdas, ela era responsável por, dado um x fixo
dado um x fixo a partir do lambda f, o lambda g ele era responsável por utilizar a função func com o x fixo do x e o y que o g recebe como argumento. Então você poderia utilizar a quadratura interna aplicando o g, que é uma função que recebe uma única variável, no caso a y, e chama func com o x fixo de f e o y que g recebe como argumento, e os extremos do intervalo, né, para aplicar na quadratura interna. Já na quadratura externa, você utilizaria a função f, que recebe um único valor como argumento, né, recebe um único double, no caso x, e aí você passaria os extremos do intervalo externo. Eu até aconselho, cara, na verdade, nessa parte de quadratura de integração dupla, eu aconselho até você a ignorar o conteúdo da nossa presente live e se basear numa outra live que eu fiz, onde eu ilustrei essa integração dupla utilizando Python. Eu acredito que lá tenha ficado mais claro, tá bem? Eu acredito que na live que eu fiz utilizando Python, a explicação de integração dupla tenha ficado mais clara. E nessa live, a gente pode tirar proveito ao menos da parte em que eu estou explicando que a estratégia de subdividir um intervalo em subintervalos, ela independe da quadratura que você está aplicando, beleza? Então você pode tirar proveito dessa parte, mas quanto à integração dupla, eu recomendo que você utilize uma live que foi feita anteriormente com esse conteúdo, tá bom? Deixa eu ver como é que a gente está agora no chat. Eu tenho que ficar atualizando isso vez ou outra para ver se está tudo bem. O Ayrton disse que está tranquilo. Desculpa pela demora em ver a tua pergunta. Isso até prejudica um pouco a explicação, porque eu não tinha salvo o conteúdo daquele buffer. Mas enfim, eu recomendo uma live anterior para ver essa questão da integração dupla. Nessa live, o que eu posso recomendar que eu tenho escrito lá é a parte da aplicação em diversos subintervalos. Eu acredito que tenha ficado legal, apesar dos erros que eu cometi em C++. Olha, para a gente ver uma aplicação do método da posição falsa, a gente desenvolveu esse gráfico em sala de aula, e aqui a gente está utilizando a função seno de x. A função seno de x, a gente sabe que ela tem raiz no ponto π, beleza? Que é justamente esse momento em que a curva azul, que tem uma linha mais grossa, ela corta o eixo x, ela corta justamente numa altura de x igual a π. Então, a nossa função f, ela tem π como uma das raízes dela. E a gente está aplicando o método da posição falsa considerando o intervalo de 1 até 4, beleza? Considerando o intervalo de 1 até 4. Então, repara bem aqui, ó, que nesse intervalo de 1 até 4, o nosso R1x, a nossa reta em vermelha, que é a interpolação da primeira iteração, ela está interpolando a função f justamente no ponto x igual a 1 e no ponto x igual a 4. Tranquilo? Com a nossa função f interpolando, com a nossa reta R1 interpolando a função f nos pontos 1 e 4, nos extremos do intervalo de 1 até 4, a gente nota que a aproximação da função f, a R1, ela tem raiz bem aqui entre 2 e 3. E essa raiz, ela fica muito distante da raiz que a função f tem no intervalo de 1 até 4.
Como esse cara fica muito distante, ele não pode ser considerado uma boa aproximação para a raiz de f nesse intervalo de 1 até 4, mas ao menos ele subdivide o intervalo de 1 até 4 em 2 subintervalos. Esse intervalo da esquerda, onde a gente percebe nesse intervalo da esquerda que a função f ela não tem raiz, né? E se você nota, a condição de suficiência do teorema do valor intermediário ela não é satisfeita, porque no ponto 1 a função f assume o valor positivo, e nesse ponto que foi calculado entre 2 e 3, que está bem próximo de 2,5, a função f ela também assume o valor positivo. Por outro lado, no intervalo desse ponto de algo próximo de 2,5 até 4, nesse intervalo de algo próximo de 2,5 até 4, você percebe que nesse ponto de algo próximo de 2,5, a função f assume um valor positivo, e nesse ponto 4, a função f assume um valor negativo. Então a gente sabe que pela continuidade de f, ela tem que cortar o eixo x nesse intervalo de algo próximo de 2,5 até 4. Como ela tem que cortar o eixo x nesse intervalo, a gente observa justamente o gráfico essa curva azul cortando o eixo x, né? E o que a gente faz então? A gente vai então interpolar a função f no intervalo de 2,5, de algo próximo de 2,5 até 4, utilizando mais uma vez uma reta, um polinômio de Lagrange de grau 1, portanto uma reta, né? E aí a gente vai torcer para essa reta ela ter uma raiz suficientemente próxima da raiz de f no intervalo de mais ou menos 2,5 até 4. Se você observar então esse intervalo, né, de mais ou menos 2,5 até 4, a nossa reta R2 ela está interpolando f. Deixa eu dar um zoom bem aqui para a gente ver melhor. A nossa reta f, a nossa reta R2, aqui está em roxo, ela está interpolando a função f justamente nessa altura que é próximo de 2,5 e também no ponto 4. Agora veja, nesse caso, a raiz da reta ela é muito próxima da raiz da função, e se a gente tivesse um critério de que isso fosse suficientemente próximo, a gente poderia parar a aproximação agora, né? Em termos gráficos, e como a gente está limitado pelas condições de plotting do LaTeX, já não faria tanto sentido continuar interpolando, a gente não veria mais tanta diferença, beleza? Mas você vê que na segunda iteração do método da posição falsa, onde a gente subdivide o intervalo de 1 até 4, nesse ponto bem aqui, que é próximo de 2,5, e percebe que esse cara não é próximo da raiz de f, esse cara bem aqui ele não é próximo da raiz de f, mas ele subdivide o intervalo de 1 até 4 em 2 subintervalos, o da esquerda, que certamente não tem uma raiz de f, e o da direita, que com certeza tem uma raiz de f. Ele subdivide o intervalo no da esquerda e no da direita, e a gente continua iterativamente, recursivamente, a gente continua recursivamente no intervalo da direita. E a gente continua no intervalo da direita porque a função f nesse ponto que é próximo de 2,5 ela é positiva, e nesse ponto que é 4 ela é negativa. Portanto, ela tem que cortar o eixo x por ser contínua, e ela tem uma raiz. Então a gente pega uma reta que é igual a f nos pontos mais ou menos 2,5 e 4, e a gente utiliza a raiz dessa reta como uma aproximação para a raiz de f. E você percebe que o ponto onde essa reta roxa corta o gráfico, e você percebe que o ponto em que essa reta roxa corta o eixo x é bastante próximo do ponto em que a curva azul, que é a curva de f, corta o eixo x, beleza? Então, se isso fosse um critério bom bastante para a gente parar o nosso método recursivo, a gente pararia
No caso aqui, realmente a gente parou pelas limitações do plotting que a gente está usando. Eu acho que uma nova iteração não daria para ver tanta diferença. Mas caso a gente fosse continuar, a gente agora faria uma interpolação utilizando quais pontos? Utilizando esse ponto, algo próximo de 2,5, e utilizando esse ponto que é algo próximo de π. Porque esse ponto que é algo próximo de π, nele a função f assume um valor negativo, tá bem? Então a gente tem esse exemplo para ilustrar a nossa aplicação de posição falsa. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat. Ver como é que tá a nossa live aqui. Bom, aparentemente mais nenhum comentário. A gente tem 3 pessoas assistindo a live e não tem nenhum comentário novo. Os últimos foram os do Ayrton. E o que a gente pode fazer para melhorar as notas de aula? Eu acredito que a gente poderia fazer esse plotting ser acompanhado por uma tabela com os extremos do intervalo que a gente está considerando. Então acho que eu vou criar uma tabela para acompanhar esse gráfico, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou primeiro aqui para perto de onde a gente vai criar a nossa tabela. E eu vou tentar inserir a tabela utilizando esse atalho aqui do Emacs. Float position. Deixa em branco. Caption. Intervalos. Na figura F, Center, sim. E aí ele cria uma tabelinha pra gente. Tá. Tá. A label dessa tabela. Tab, 2 pontos, false position. Optional position. Deixa em branco. Formato da tabela. Põe 3 colunas centradas para mim. Que bom, ele fez praticamente tudo. Eis as vantagens de utilizar um editor que é bem consciente do Emacs. O cara fez praticamente todo o trabalho pra gente. Ele criou praticamente tudo aqui. Bom, faltou só a gente colocar bem aqui as linhas das colunas, tá? Deixa eu colocar aqui também alguns títulos para as colunas dessa tabela. Iteração. Aí bem aqui eu vou colocar A. Bem aqui eu vou colocar B. Vamos ver se ela não dá. Vamos ver se isso aqui compila. Eu espero que compile. Ele criou a nossa tabelinha. Ela ficou bem longe da... Aliás, ele colocou a tabela antes da figura. Isso não tá legal. Deixa eu pedir para ele colocar a tabela aqui onde eu tô especificando. Eu não gostei dele ter colocado a tabela antes da figura. Deixa eu especificar esse H de here, que é para ele colocar a tabela pelo menos perto da figura. Ainda não tá exatamente onde eu quero porque
Eu acho que a figura que está flutuando agora. A figura está flutuando, então. Deixa eu colocar um H aqui também na figura. Assim eu estou querendo fixar a posição da figura e da tabela em relação ao texto. Eu estou querendo tirar essa decisão do LaTeX, que é para a tabela vir depois da figura. Vamos ver se ele me obedece. Continua não obedecendo. Mas está pelo menos bastante próximo. A tabela e a figura estão bastante próximas. Então. Aqui eu estou sentindo falta de um H-line aqui em cima. E de um... Tá. E de um H-line aqui também. Fazer umas linhas horizontais na tabela. Agora ele está dando erro. Eu acredito que porque eu tenho que quebrar linha depois de um H-line. Vamos ver se é por conta disso. Faz tempo que eu não crio uma tabela no LaTeX, cara. Desfazer, 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 desfazer. Tá. Vamos tentar colocar só um H-line em cima aqui no começo. Só um H-line assim. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Esse H-line de cima deu certo. Aí ele criou uma linha bonitinha. Eu acho que o que eu tenho que fazer é quebrar a linha antes de chamar a linha horizontal. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu estou quebrando a linha antes de chamar a linha horizontal. Era justamente isso. Agora ele está fazendo a tabelinha bonitinha. Eu estou quebrando a linha e depois chamando a H-line, que traça a linha horizontal. Pois bem, essa tabela, para representar o gráfico, a gente teria duas linhas nela, né? Deixa eu copiar isso aqui. A gente teria a iteração 0 e a gente teria... Não, colocar aqui iteração 1 e a gente teria também a iteração 2. Deixa eu ver se a tabela compila dessa forma que ela está. A tabela está compilando dessa forma que ela está. Que bom! Agora a tabela veio para depois do gráfico, o que é bom. A tabela está se relacionando com o gráfico e eu quero que ela seja apresentada após o gráfico. Tá, deixa eu ver como é que vocês estão no chat. Vamos ver como é que tá o chat aqui. Tá, nenhum comentário novo. E agora no lugar desses A e B, eu vou estar colocando no lugar desses A e B... deixa eu só resolver essa referência aqui. Porque eu acredito que essa figura tem alguma label. E não tem. E a figura não tem label. Mas eu quero me referir a essa figura. Deixa eu colocar a label dela bem aqui. Label fig. Pronto. Essa vai ser a label da figura. E bem aqui no lugar desse ref, eu quero colocar uma referência para aquela figura. Então a gente vai ter aqui ref fig, dois pontos, false position. Vamos ver se ele vai aceitar essa referência. Se ele já vai conseguir enxergar essa referência. Beleza, ele conseguiu enxergar a referência da figura 3, que é essa bem aqui. Tá, beleza. Ele pegou a referência da figura 3
Ele aceitou a label e colocou intervalos utilizados na figura 3. Tá, tabela 1. Na primeira iteração, a gente utilizou o intervalo de 1 até 4. Eu acredito que fica até interessante eu representar a iteração utilizando o nome da reta relativa à iteração. Então, vou colocar aqui R1x e bem aqui eu vou colocar R2x. Na primeira iteração, a gente utilizou o intervalo de 1 até 4 pelo gráfico. Pela primeira iteração, a gente tem utilizado o intervalo de 1, a gente está interpolando bem aqui, de 1 até 4. Como a gente utilizou o intervalo de 1 até 4, é isso que eu vou colocar bem aqui. Foi o intervalo de 1 até 4. Vamos compilar para ver como vai ficar. Beleza, então na iteração 1 relacionada com a reta R1x, a gente fez a interpolação utilizando o intervalo de 1 até 4. E eu acredito que vale a pena a gente ter uma coluna para especificar o ponto em que a reta cortou. A gente especificar o ponto em que a reta cortou o eixo x. Então eu vou colocar mais uma coluna aqui na tabela, mais uma coluna centrada na tabela, e eu vou colocar bem aqui mais um i comercial para especificar que eu estou tabulando, e eu vou colocar bem aqui a palavra raiz, simplesmente raiz. Aí bem aqui eu vou começar colocando só um 0. Eu só quero ver inicialmente a tabela mudando, né? Bem aqui eu vou colocar só um 0 e eu vou recompilar para a gente ver se a tabela vai se ajustar a esse novo formato. Tá, beleza. Aí a tabela se ajustou a esse novo formato. Iteração, AB, raiz. Tá. Então, na primeira iteração, a raiz ela foi bastante próxima de 2,5 e segundo essa legenda bem aqui, a raiz foi exatamente 2.5794. Então é isso que eu vou colocar no lugar desse zero bem aqui, eu vou colocar 2.5794. Deixa eu compilar para ver como vai ficar. Tá, beleza. E agora a gente vai substituir o A e o B da iteração 2. Na iteração 2, se você notar, a gente dividiu esse intervalo de 1 até 4, a gente dividiu esse intervalo de 1 até 4 no intervalo de 1 até mais ou menos 2,5 e de mais ou menos 2,5 até 4. Na segunda iteração, a gente considerou esse intervalo de mais ou menos 2,5 até 4. A gente considerou esse intervalo da direita bem aqui. Então, eu vou atualizar a tabela seguindo isso. Ou seja, no lugar desse A, a gente vai ter 2.5794 e no lugar do B a gente vai ter 4, simplesmente. Inclusive, deixa eu aproveitar e colocar esse número entre cifrões, né? E eu não tinha calculado a raiz que foi posta nesse caso. A conta dessa raiz, a gente não fez a conta da raiz da segunda iteração, ó. Eu vou fazer manualmente já já. Por algum motivo dá sempre um problema na preview das minhas lives. Mas bem,
Deixa eu ver, pelo menos o chat parece que não parou de funcionar. O, o Alex está dizendo que usar uma tabela no LaTeX é mais complicado do que ele imaginava. Não, cara, é a minha falta de prática. Usar tabela no LaTeX não é tão difícil. É porque eu tenho uma falta de prática com essas coisas. Eu não faço tabela no LaTeX o tempo todo, beleza? Aí pode parecer mais difícil do que é, mas não deixa a minha falta de prática te confundir e você pensar que usar tabela é difícil, tá bom? Na verdade, a minha falta de prática que passa essa impressão para você. Mas se você estiver usando as tabelinhas do LaTeX o tempo todo, não vai ser tão difícil não, tá bom? É só a minha falta de prática. Pois bem. E bom, eu ainda não calculei a raiz da R2x. Eu espero que o... Bom, a gente tem uma fórmula para R2x, né? Eu acredito que vai ser fácil de calcular essa raiz, cara. Porque como a gente tem essa fórmula para R2x, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Pera aí. Então, para tentar teste.py, eu vou chamar um buffer de Python aqui dentro do Emacs. E eu acredito que ele ainda não se conectou com o Sage. Deixa eu ver quais são os processos que o Emacs está rodando. Eu acho que ele está tentando se conectar com o Sage ou já se conectou. Tá, beleza. Eu acho que tá ok. Deixa eu tentar chamar aqui. Deu certo. Ele está conectado com o Sage agora. Ctrl X, Ctrl 0, mais. Vem pra cá. Bom, a gente tem essa linha bem aqui. Ela tem uma forma da gente calcular. Ela tem a equação da reta que a gente quer. Deixa eu voltar aqui pro começo que eu vou dar isso pro Sage. Aliás, eu acho que nessa forma que eu chamei o Sage eu não posso simplesmente definir uma função desse jeito, né? F de x igual a 2 vezes x. Eu posso fazer isso? Posso não. Eu não posso fazer isso. Aqui eu não tenho a sintaxe especial do Sage. Então esquece isso que eu fiz. O jeito mais fácil então vai ser abrir um terminal mesmo e chamar o Sage. Como era, rapaz? Era assim, tá. Deixa eu chamar o Sage aqui pra gente copiar isso pra lá. Então eu vou copiar até o ponto e vírgula, yfind, não, ytil ponto e vírgula. Aí eu venho aqui. Ele não tá deixando eu copiar? Ponto e vírgula. Aparentemente não existe uma comunicação muito boa entre o Emacs e o terminal. Deixa eu tentar fazer isso de uma maneira mais explícita. Tio ponto e vírgula. Copia. Agora foi. De uma maneira mais explícita ele vai. Tá bom. Então agora eu posso utilizar essa forma do... Eu posso adaptar essa sintaxe para definir uma raiz para esse cara, né? Seno mais seno, aí tira esse radiano, dividido por 4 menos isso, que multiplica x menos esse cara. Tá, agora eu só preciso da raiz da função R2. R2.roots. Será que ele calcula pra gente? Calcula sim, mas ele calcula isso de um jeito que não é tão utilizável. Pera aí.
Ele calcula isso de um jeito que não é tão utilizável porque ele não está calculando de maneira numérica, ele está calculando de maneira analítica. Eita, cara. To unpack. Agora eu não sei que erro foi esse. R2x. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim então. Solve R2 para variável x, por favor. Tá. Mas de toda forma ele não dá um valor muito... Y. Pera. Ele não dá um valor muito utilizável. Solve R2x. Y recebe solve R2x. Então o Y agora é esse cara, tá? Eu queria o Y de uma forma numérica, mas aparentemente eu não consigo. Só que eu não entendo porque eu não consigo calcular o Y de uma forma que não seja numérica, cara. Paint, category, insert pop, save. Y tem coordenadas? Y0. Tá. Beleza. Então nesse momento que eu estava tentando fazer isso, Y é uma lista de raízes. E ele deu um erro. Ele não pode avaliar essa expressão numérica simbolicamente. Mas tá, então. Aparentemente eu vou falhar miseravelmente em calcular essa raiz. Seno de 2.5794. Poxa, cara, eu não queria falhar em calcular essa raiz. Eu realmente não queria falhar nesse cálculo. Bom, ele já deu o valor de x pra gente, né? Então a gente poderia se empenhar em calcular esse valor de x numericamente. Esse é o valor de x que a gente quer calcular. Deixa eu trazer ele para cá. Eu acho que ele não fez uma cópia muito boa disso aqui. Aparentemente ele não fez uma cópia muito boa. Então vou ter que fazer isso mais devagar. Menos... Tá, deixa eu chamar isso de... Pera aí. Acho que eu sei como eu vou fazer. Eu vou copiar isso aqui inicialmente. Eu vou dizer que isso aqui é igual a A. A é igual a essa parte. Beleza. Agora eu vou chamar de B essa outra parte. O problema é o Enter que existe aqui no terminal. Deixa eu diminuir a fonte momentaneamente. Deixa eu diminuir a fonte momentaneamente, que eu acredito que eu posso copiar essa expressão agora sem o problema de ter um Enter, de ter um new line aqui. Tá. Agora deu certo copiar a expressão toda. Vamos ver se ele me permite fazer essa conta. Vamos ver se ele me permite fazer essa continha. Tá aí. No fim das contas deu certo. Agora ele me permitiu fazer a conta. É 3.1664 a nossa aproximação, né? Deixa eu só aumentar aqui a fonte para vocês darem uma olhada nisso. Eu consegui a minha maracutaia aí para copiar a fórmula e colocar ela dentro do avaliador numérico do Sage. Então agora deu 3.1664. E isso vai para a nossa tabela. No lugar desse zero bem aqui,
a gente vai ter 3.1664 como a nossa aproximação de π, tá bom? Claro, a gente está lembrando também que dentro desse nosso gráfico, né, a raiz da função f nesse nosso gráfico é justamente o valor de π. Então, quando a gente utiliza a posição falsa para aproximar a raiz de f no intervalo de 1 até 4, quando a gente utiliza a posição falsa para aproximar a raiz de f no intervalo de 1 até 4, a gente está, no fim das contas, calculando uma aproximação para o valor de π. E observa que a posição falsa, calculando uma aproximação para o valor de π, na segunda iteração, considerando o intervalo de 1 até 4, ela chegou num erro que é na casa dos centésimos. Como a gente está bem lembrado, o método de Newton ele é muito mais forte que isso. Mas a posição falsa ela dá para a gente uma garantia de convergência que o método de Newton não dá. Eu vou só agora modificar a legenda dessa tabela. Eu não preciso mais do Sage. Eu nem preciso também de um monte de processo que tem rodando aqui no Emacs. Então deixa eu matar esses caras. Tá, eu acho que isso aqui é coisa do processo de LaTeX. Deixa eu só atualizar aqui a legenda, né? Intervalos utilizados na figura R. As colunas A e B indicam os pontos em que as retas R interpolam a função f e a coluna raiz indica a raiz da reta R no intervalo AB. Tá, agora ficou bem formatado. Não tem mais o que formatar. Tá, beleza. Compila aí pra gente ver a legenda nova. Bom, tá. A legenda nova tá bonitinha. A tabela vem depois da figura. Ela não vem exatamente ela não vem imediatamente após a figura, então eu vou colocar uma label da tabela na figura também. Eu já tenho uma label definida para a tabela, né, que é essa daqui. Eu vou até copiar. Yankee to chave. E agora eu vou aqui para a figura. Consulte a tabela ref. Agora tá aí, já tá a label da tabela reconhecida. Se bem que eu não estou acostumado a fazer referência circular no LaTeX, mas eu acho que isso vai dar certo. Vamos ver se funciona, né? Essa referência circular. A tabela referenciando a figura e a figura referenciando a tabela. Eu acho que não vai ter problema. Eu acho que não tem problema não. Vamos ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Tudo bem. A figura consegue referenciar a tabela, né? Consulte a tabela 1.
Daí se eu vier aqui e clicar na tabela 1, ele me leva para a tabela. E se eu clicar aqui na figura 3, ele me leva para a figura. Tá tudo bem. Então a tabela e a figura, elas estão bem conectadas uma com a outra. Aparentemente o texto ainda não menciona nem a tabela nem a figura, é algo que eu vou fazer posteriormente. E para vocês fica a revisão do método da posição falsa. A gente sabe que diferente do método de Newton, o método da posição falsa, que é baseado no teorema do valor intermediário e numa interpolação via Lagrange, ele dá condições de convergência para a gente, ele vai convergir necessariamente, só que de uma maneira mais lenta que o método de Newton. Deixa eu ver como a gente está no chat. Dá uma olhada em como a gente se encontra no chat. O último comentário foram os do Alex. Então, pessoal, fica a nossa feitura de uma tabela no LaTeX, do uso de referências circulares para a figura referenciar a tabela e a tabela referenciar a figura. E a gente tem uma revisão do método da posição falsa, né? Ele tem garantia de convergência, ele é baseado no teorema do valor intermediário, mas ele converge mais lentamente que o método de Newton. Isso quando o método de Newton converge. O método de Newton não tem garantia de convergência, mas quando converge, ele é muito mais rápido em convergir do que o método da posição falsa. Então, a gente pode dizer o seguinte também. O ideal seria utilizar uma hibridização dos dois métodos. Uma vez que você esteja próximo o bastante da raiz, ou seja, uma vez que a posição falsa te dê um intervalo pequeno bastante, você pode pegar o ponto médio desse intervalo e fazer uma convergência mais rápida utilizando o método de Newton em seguida, tá bom? Então, nessa parte dos zeros de funções, a gente tem três coisas para implementar. A gente tem o método da posição falsa, a gente tem o método de Newton e a gente tem essa hibridização entre Newton e posição falsa, tá bem? Eu vou dar uma olhada aqui se vocês dizem mais alguma coisa a respeito do que a gente está discutindo aqui. Aparentemente não, os últimos comentários foram os do Alex. Então é isso, pessoal. Eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês pelo Facebook, por e-mail, no privado, se vocês preferirem. Muito embora eu dê preferência a que vocês me procurem no grupo para a gente poder disponibilizar a dúvida de uns alunos para os outros, né? Poder compartilhar as discussões e as respostas a essas dúvidas, tá bom? Bem, não havendo mais dúvidas, deixa eu ver se não há. Não havendo mais dúvidas, e aparentemente não há, eu vou dar a live por encerrada. A gente se encontra na quinta-feira para continuar a nossa revisão de cálculo, né? Lembrando, terças-feiras a gente tem a revisão do conteúdo inicial de matemática computacional. Às quintas-feiras a gente tem a revisão de cálculo diferencial e integral 1. Então, não havendo mais dúvidas, eu dou a live por encerrada e vocês podem me procurar no privado. Eu agradeço a presença de vocês na live, essas interações são muito importantes para a gente construir um material de qualidade. E até a próxima, pessoal. Até quinta-feira às 15 horas. Espero vocês quinta-feira às 3 horas da tarde. Até lá. A live vai ficando por aqui. Até mais.